Quem tem sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, dos versículos 1 ao versículo de número 11. E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, diga, ouvir a palavra de Deus. Estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, ou Galileia, lago da Galileia, ou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Quando você vê essas citações todas dos evangelhos, é o mesmo lugar. E viu estar dois barcos, diga, dois barcos, junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles dos barcos, estavam lavando as redes. Diga, estavam lavando as redes. Mais uma vez, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Diga, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Diga, sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique, ou afundando. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diga assim: sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga, deixaram tudo e o seguiram. Este é o terceiro milagre realizado por Jesus quando esteve aqui na terra. Jesus realizou 35 milagres. Os evangelhos registram, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram cerca de 35 milagres realizados por Jesus. Este aqui é o terceiro milagre. O evangelho de Lucas, ele divide o ministério de Jesus em 3 partes. O ministério de Jesus realizado na Galileia. A Galileia é uma região de Israel. O ministério de Jesus realizado na Judeia é uma outra região de Israel. E o ministério de Jesus em Jerusalém, que é a capital de Israel. A região da Galileia fica mais ao norte de Israel.
a região da Judéia mais ao sul de Israel. E Jerusalém fica mais ou menos no centro de Israel. A vida do povo de Israel era concentrado na agricultura, na pecuária e na pesca. Jesus vai até a região aonde estava o mar da Galileia, que na verdade não é esse mar que a gente conhece como mar aqui no Brasil. O mar da Galileia, ou o lago da Galileia, ou o lago de Genezaré, ou o mar de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ou o lago de Tiberíades, é o mesmo lugar. É um grande lago, com aproximadamente 12 quilômetros de largura, por aproximadamente 21 quilômetros de comprimento. Então, se você está de um lado do mar, ou do lago da Galileia, você consegue enxergar o outro lado, porque a nossa vista é uma coisa extraordinária, você consegue enxergar até aproximadamente 12 quilômetros. Então, quando você olha o mar assim, e vê um barco lá dentro, você está enxergando, dá um pontinho, ele deve estar para mais de 12 quilômetros, sua vista vai lá. Não chega com detalhes, mas você percebe que existe alguma coisa ali. Jesus vai ali, e quando Jesus nem bem chega, já havia uma multidão esperando. Jesus olha para aquela multidão e vai procurar um lugar aonde ele possa melhor se posicionar para poder falar à multidão. Naquele tempo não tinha aparelho de microfone como esse que nós temos, era então ele precisava procurar um lugar aonde ele pudesse ser visto por todos e que ele pudesse falar a todos e todos pudessem ouvi-lo. Imagina uma multidão de 3, 4, 5 mil pessoas, todas elas conversando ao mesmo tempo. E sem saber aonde estava. Aquilo poderia causar até mesmo um tumulto. Jesus, então, desce para perto do lago. A multidão fica mais ou menos como se fosse o início de uma subida. E quando Jesus chega ali, ele ainda procura se posicionar melhor ainda. E ele vê quando existiam barcos, e ele pede emprestado um barco a Simão. Simão é o nome de Pedro, Simão Pedro. Pede a Pedro, que depois vai ser o apóstolo de Jesus. Pedro, me empresta teu barco. Pedro, Tiago e João, juntamente, quem sabe, com outros companheiros, eram pescadores. A profissão de Jesus, que ele aprendeu com seu pai, é a profissão de carpinteiro. José, o pai de Jesus, era um carpinteiro. A profissão de Pedro era pescador. E eles haviam naquela noite, já que era manhã daquele dia, eles haviam na noite anterior saído para pescar. A pesca era o meio de vida,
era a profissão, era da onde eles tiravam o recurso. Depois de vendidos os peixes, comercializados e levando para sua casa. Então não era uma pesca informal, eles faziam daquilo a sua profissão. Apesar de ser um lago, mas existiam alguns fenômenos da natureza naquele lago. Você vê, por exemplo, que nesse lago aconteceu, por 2 vezes ao menos, uma tempestade e os discípulos estavam no meio do lago, juntamente. Um Jesus estava dentro e outro Jesus estava fora. Acredita-se que aquilo era um fenômeno da natureza, que acontecia de tempo em tempo. Aquela tempestade. Muito bem, vamos voltar para cá. Eles haviam trabalhado a noite inteira e não havia pescado nada. A única coisa que eles conseguiram trazer dentro da rede era resto de pedaço de pau, de galho, de árvore, sujeira, lixo. Para lançar rede, também não era uma coisa como se faz artesanalmente hoje. Aquelas redes eram grandes redes. Naquele tempo não existia motor no barco, era na mão mesmo, no muque. Ia lá para dentro, aí depois ia soltando as redes e dava aquela volta no lago. Eles, com a experiência que tinham de trabalhar sempre naquele lugar, já sabiam mais ou menos aonde estavam os cardumes de peixes. Naquele dia talvez eles tenham lançado a rede uma vez, deram a volta e agora vem recolhendo. Quando chegaram, não acharam nada. Talvez tenham lançado a segunda rede. Puxaram de novo e não acharam nada. Talvez tenham lançado a terceira vez. Até que o dia começou a clarear, porque a experiência deles mostrava que hora boa de pescar era à noite e não de dia. O dia amanheceu e eles juntaram as redes, cada um no seu barco, e só trouxeram lixo. Quando estão ali limpando as redes, lavando as redes, Jesus chegou. Então a primeira coisa que a gente aprende nesta passagem bíblica é: nunca pare de lavar as suas redes. Não desista. Mesmo que deu tudo errado, lave as suas redes. Eles tentaram algumas vezes e não deu nada certo. E tem dia que é assim, gente, a vida é isso. Vocês que são jovens, que têm uma caminhada para percorrer, aprendam que na vida nem tudo dá certo na primeira tentativa. Não dá certo. Na vida de empreender, ou de empreendedorismo, o erro faz parte do acerto. Isso
Isso mesmo que você ouviu. O erro faz parte do acerto. Você acha, vamos trazer isso para a vida de um atleta. Você acha que o atleta, ele consegue, por exemplo, um Neymar lá no Maracanã, ele consegue bater uma falta e colocar lá no ângulo, porque ele nasceu com aquele dom, e que naquela hora então aquele dom toma conta dele, e ele vai e bate no lugar? Lógico que não. Ele, para acertar uma bola daquela, ele errou 500. É de tanto ele treinar, que ele já tem mais ou menos, se ele fechar os olhos, ele bate e bota a bola lá. Se botar uma venda nos olhos dele, ele bate e coloca a bola lá. De tanto que ele treinou a forma de bater, o jeito de bater na bola. Se vai bater no centro, no meio, embaixo da bola, a velocidade que ele vai bater, aquilo ele treina. Um atleta, para fazer uma corrida de 100 metros, 500 metros, ele treina muito, e treina a vida toda para, naquele momento, ele estar pronto para executar aquela tarefa e ser bem sucedido. Nesse sentido, o erro faz parte do acerto. O sucesso na vida é uma sucessão inteira de fracassos. Você fracassa hoje, fracassa amanhã, mas não desiste. Fracassa de novo, até uma hora que as coisas começam a dar certo. E não significa que quando começar a dar certo, daqui a pouco não vai dar errado, não. Erra de novo e continua, até dar certo. Lave as suas redes. Porque na hora que você estiver experimentando o fracasso e a dor de uma noite inteira trabalhada e sem ter levar um recurso para casa, é nessa hora que Jesus chega. Mas se você tiver com as olhos sujas, ou tenha desistido, talvez chegasse no dia de manhã, larga isso aí, uma noite miserável, deu nada certo, vamos embora para cá, joga essas redes aí, vamos embora, vamos dormir. Talvez Jesus chegasse e o milagre não acontecesse. Nas horas das tuas derrotas, dos teus fracassos, quando todo mundo larga de você, ninguém mais acredita em você, chega Jesus e diz: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você: não desista. Jesus está chegando perto desse barco, e ele não precisa entrar no barco, basta uma palavra, e a história da sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Não desista, lave suas redes. Pastor, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Normal, a vida é isso, é assim mesmo, faz parte. Se você fez tudo certo e deu tudo errado, imagina se você fizer tudo errado e querer que dê certo, não vai virar. O problema é que a gente às vezes quer colher aonde não plantou. E às vezes a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas, querendo ter resultados diferentes.
Lave suas redes. Se você está estudando e não deu certo, estuda mais. Se você está trabalhando e está ganhando pouco, trabalhe mais. Mesmo que todo mundo te abandone, tem alguém que está te olhando. E quando Ele coloca a mão sobre a minha mão, tudo começa a dar certo. Mas para que isso aconteça, você tem que acostumar a passar pelos fracassos e as derrotas da vida. Porque quem disse que vida do crente é para dar tudo certo o tempo inteiro, mentiu. Porque nem no ministério de Jesus deu tudo certo. Teve hora que ele experimentou o fracasso. Algumas horas ele ensinou e deu errado. Ele ficou o tempo todo treinando os discípulos e avisando: está chegando a hora de eu ir para Jerusalém, ou vou ser entregue na mão dos malfeitores, vou passar pelo castigo, mas eu vou ressuscitar. Jesus foi falando 3 anos, e na hora em que ele chegou em Jerusalém, numa semana ele foi recebido como rei, na outra semana essa mesma multidão que aplaudiu como rei disse: nós queremos que solte um assassino chamado Barrabás, e nós queremos que crucifique Jesus. E na hora que Jesus foi crucificado, todo mundo caiu fora. Não foi só Pedro que negou, não. Pedro negou e os outros todos vazaram. Um vendeu Jesus por 30 peças de preço de um escravo ruim. O outro negou. E os outros? A Bíblia diz: e todos o abandonaram. E o que é que Jesus fez? Jesus pegou esses que o abandonaram, e depois que ressuscitou, disse: lembrem tudo que eu ensinei a vocês. Pedro foi o primeiro. Ele disse: Pedro, você me ama? Eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Eu te chamei para ser pescador de homem, não para voltar para a pesca. Pedro, você me ama? Senhor, dentro da medida do possível eu te amo. Pastoreei minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Disse: Senhor, já sei o que o Senhor está falando. Eu já estou entendendo. É porque eu neguei o Senhor 3 vezes. O Senhor está perguntando 3 vezes para mim. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que apesar dos meus defeitos, apesar dos meus pecados, eu te amo. Jesus diz: vai lá e apacenta os meus cordeiros. Ou seja, volta para a visão inicial. Esse é o Jesus que não desiste da gente, mesmo quando a gente já desistiu dele. Ele continua insistindo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode saber que por trás da história da vida de uma pessoa bem-sucedida está ali uma pessoa que experimentou dezenas ou até centenas de fracassos. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não desista de lavar as suas redes. Lavar a rede significa treinar,
estar focado, se responsabilizar, porque aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer no teu lugar. O milagre tem sempre a parte do homem e a parte de Deus. Se o homem não fizer, ou a pessoa não fizer a sua parte, Deus não faz a dele. O milagre tem essa contrapartida: eu faço e Deus coloca a sua mão. Não desista, não desista, não desista. Também não jogue a culpa sobre terceiros. Isso não deu certo porque meu pai foi assim, meu irmão foi assim, minha irmã foi assim, o meu patrão não me entende, o meu professor não me aceita. Não adianta você jogar a responsabilidade para terceiros. Quem tem que lavar a rede é você. Não adianta você não querer assumir a sua responsabilidade, porque na vida não tem moleza para ninguém. Você é responsável pelo destino da sua vida. Você não pode jogar nem isso para Deus. Você decide o que você quer da sua vida. Mas lá todo mundo é fracassado. Problema deles. Assuma a direção e a responsabilidade pelos resultados da sua vida e não terceirize ele para ninguém. Quando você assume a responsabilidade e continua tentando, uma hora vai começar a dar certo. Agora saiba que na hora do teu fracasso, Ele vai estar com você. Ele vai acompanhar você a lavar as suas redes. Eu fico imaginando Jesus chegando perto de Pedro. Pedro, Simão, preste seu barco aí um pouquinho. Preste sim, senhor. Pode usar, fique à vontade. Jesus vai, se afasta um pouco da praia, transforma aquele barco, o barco de um fracassado, num púlpito. E Pedro, enquanto Jesus está ensinando, Pedro continuava lavando as suas redes. Ouvia com os ouvidos e lavava com as mãos. E Jesus ensina um princípio extraordinário nessa passagem. Jesus ensina, e depois que Jesus ensina, ele volta para a praia e diz para Pedro: pega as tuas redes com seus amigos, coloque no barco, vai para dentro do mar. Primeiro o ensino, depois o sustento. Primeira palavra, depois os peixes. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aprenda a ler esta palavra, a estudar esta palavra. Ler uma vez, ler duas, ler três, ler 4, 5, 10, o tempo inteiro. Porque você vai precisar, na hora da crise, de entender o que a palavra de Deus diz para você sair daquela crise.
Você não pode viver apenas desse 1h, 30, 40 minutos, 50 minutos de pregação do seu pastor aqui, não. Você tem que ler a palavra. Estava lendo essa semana. No mundo hoje, as pessoas gastam, em média, 3 horas do seu dia envolvido com a internet, com o mundo virtual. 3 horas. Espera aí, mas é 24? Não, 24 não. Você está desperto 12 horas. As outras 12 ou você está dormindo ou está indo para algum lugar. Cabra, quando é bom de sono, dorme de 7 a 9 horas por dia. Não conta isso. Então vai sobrar, vamos falar 9 horas, sobra 15. 3 horas para você fazer alguma outra coisa. E 3 horas do seu dia você gasta por dia envolvido com internet, site, blog, rede social, Zap, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. 3 horas. No final do dia, se você for ver quanto tempo você gastou com rede social ou com internet e o que você aproveitou, você vai ver que essa conta não fecha. Você ficou o tempo todo só vendo lixo. Você está enchendo a sua rede de lixo. Em vez de você lavar a sua rede, você está enchendo a sua rede de lixo. É a bolha do besteirol. A vida de futilidade, que não aproveita em absolutamente nada. Eu presido essa igreja tem aqui, e tem mais 186 congregações. Quando eu cheguei aqui era 53. 186 congregações. Aí dirige uma convenção que tem mais 92 campos, igual a este aqui, talvez um pouco menor, espalhado pelo estado. Aí eu sou vice-presidente de uma convenção. A convenção nacional são 65 mil ministros no Brasil todo. São 3 bispos e o bispo primaz. Eu sou um deles. Toco a editora Betel, que é uma empresa que distribui material para o Ministério de Madureira no Brasil e no mundo. Nós fazemos 16 revistas por trimestre. Algumas delas eu escrevo. Ainda tomo conta de 3 emissoras de rádio. E ainda tenho que prestar assessoria e consultoria para um monte de gente, porque a minha formação é jurídica. Eu dirijo o Instituto Bíblico Ebenezer, são aproximadamente 6 mil alunos. Eu já li a Bíblia, de janeiro para fevereiro, eu já li a Bíblia 2 vezes, capa a capa. E já li 3 vezes o Novo Testamento, terminei uma hoje. Li em uma semana. Eu só estou te mostrando que quando a gente quer, a gente não inventa desculpa. E ainda tem que tomar conta do meu casamento, que é outro grande impedimento, talvez o maior deles, porque não existe sucesso que compense o fracasso de um matrimônio. Por quê, pastor? Estou lavando as minhas redes. Estou lavando as minhas redes.
porque o que eu tenho que fazer, eu não posso deixar para outro fazer, é minha parte. O que você está fazendo das suas vidas? Lave as suas redes. Lave as suas redes. Você quer ganhar mais? Lave suas redes. Você quer ser mais reconhecido? Lave suas redes. Você quer ter sucesso? Lave suas redes. A vida é isso, é o tempo todo. Eu já experimentei muitos fracassos e ainda vou experimentar muitos na vida, mas o fracasso para mim é só um ponto de partida. Eu não me entrego a eles. Eu aprendi assim. Uma derrota para mim é só um momento para eu avaliar aonde eu errei e aonde eu posso melhorar. Eu não fico nela. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É na hora que a gente está sem força que a gente diz: Senhor, eu não posso, segura na minha mão, porque eu não vou desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O mundo não tem o que você tem. O mundo não tem a condição de experimentar o que você pode experimentar. Com você está o maior de todos, o único, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? Agora, no primeiro fracasso você já quer desistir, meu irmão? No primeiro fracasso você já quer desistir, minha irmã? Que há? Que há? Que há com você? Sai dessa zona de conforto. Eu sou um coitadinho. Para com isso. Banana para você. Fica querendo chamar a atenção dos outros aí, dramatizando a vida. Que conversa é essa? Para com essa dramatização. Para com esse jogo de cena. Levanta. Se não der para andar, vai se arrastando, mas vai. Porque uma hora dessa, Deus vai te colocar de pé e você vai experimentar vitória na tua vida. Assuma o comando da tua existência. Neymar de Barros falou uma certa vez: no colchões do comodismo Deus põe mola que espeta. Tá ruim porque é para ficar bom. Para ficar bom tem que ficar ruim. Para ter vitória tem que passar pela tribulação, porque vitória sem tribulação não é vitória. É a luta que te dá legitimidade para você desfrutar das vitórias. Tem moleza não, meu irmão? Ninguém me entende. Jesus te entende, é o que basta. O Espírito Santo te entende, é o que basta. Mas e os outros? Os outros é problema deles. Vai cuidar da sua vida. Dá uma olhada para o seu irmão que está ao seu lado e diz: está entendendo, vaso? Está entendendo, vaso? Está entendendo? O problema é que a gente quer que as pessoas parem de viver para ir cuidar da gente. Não tem como, gente. Não tem como. Esse trem está andando. Não dá para parar o trem para socorrer você. Para o mundo que eu quero descer. Não tem como. Não, vou esperar o Covid ir embora. Não vai não, irmão. Esse é o 19, depois vai vir o 20, o 21, o 22, o 23. Não vai parar não.
Agora já tem mais de 200 cepas, 200 variantes do Covid-19. Tem 200 variantes. E o que é que eu vou fazer? Ainda bem que o presidente Jair Bolsonaro diz que vai aumentar a bolsa emergência. Como é o nome disso aí? Auxílio emergência. Graças a Deus. Fique em casa. Fique em casa, que o Papai Noel chamado Jair Bolsonaro vai pagar nossas contas. Vai não. Até porque o dinheiro que está lá não é dele também, e o dinheiro lá já acabou. Já acabou. Ele já avisou, acabou. Lave as suas redes. 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 Você não tem o Bolsonaro, você tem Jesus. Um grande líder dos Estados Unidos da América, ele disse uma coisa extraordinária. Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Winston Churchill, o presidente dos Estados Unidos da América. Ele disse: não pergunte o que os Estados Unidos da América pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos da América. Opa, mudou tudo. Não pergunte o que o Brasil pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo Brasil. Aí mudou. Nós não podemos terceirizar nossa vida para ninguém. Ninguém vai comandar a minha vida. Deus me deu essa capacidade, livre-arbítrio, inclusive para eu não correr da luta. Jesus disse, terminou a palavra, Jesus disse: peguem as redes, coloquem dentro do barco e vai lá para o meio do mar, lá para o fundo, para a parte mais difícil de pescar. Vai lá para o alto mar. Chegando lá, vocês lancem a rede. Pedro disse: Senhor, nós aqui, porque o trabalho do Senhor é carpinteiro, pescador somos nós. O Senhor entende muito de carpintaria, agora de pescaria é conosco. Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nós não arrumamos nada. Hoje o mar não está para peixe. O Senhor está mandando nós ir de novo. Não deu nada a noite inteira. Mas se o Senhor está mandando, mediante a tua palavra, nós vamos entrar nesse barco, vamos meter a rede aqui dentro, vamos lá para o meio do mar, vamos jogar nossa rede de novo, vamos dar volta para todo lado, que o Senhor está mandando. Eu fico imaginando a viagem da beira da praia lá para dentro do lago. Talvez um olhando para o outro e disse: rapaz, não deu nada, o que nós vamos fazer lá de novo? E Pedro disse: Ele mandou, e se Ele mandou, é melhor a gente obedecer, porque nós já ouvimos a palavra, nós tomamos posse da palavra, e aquele que tem poder para falar no coração, tem poder para dizer aos peixes: venham. Ele comanda o céu, Ele comanda a terra, Ele comanda o mar, Ele comanda as fontes que geram água, Ele comanda o vento, Ele comanda todas as coisas, Ele comanda o céu, Ele comanda a terra, até no inferno o seu poder é experimentado. Ele está na minha vida e na sua vida para mudar
derrota em vitórias. Derrotas em vitórias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu terminar nessa noite. A frustração é apenas uma oportunidade para você recomeçar. Não se entregue a ela. Deu errado até agora, vai passar a dar certo. E se não der certo da primeira tentativa, você vai na segunda. E se não der certo, uma hora vai começar a dar certo. Você só não pode se entregar à frustração. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas mediante a Tua palavra, eu lançarei a rede. Diga assim: a frustração, diga bem alto, a frustração é um ponto de partida para as vitórias. Número 2, Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Versículo 7 diz: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que os barcos estavam afundando. O sentido da vida cristã é esse. Deus abençoa a nossa vida, para que a gente possa abençoar outras vidas. Esse é o verdadeiro sentido da vida cristã. Quando você estiver na bênção, lembre-se que aquela bênção é para você e para todos aqueles que estão ao seu lado. Para as pessoas que acreditaram em você e para as pessoas que desacreditaram, fique tranquilo, não vai acabar, porque o dono da natureza foi ele que disse: joga na rede, vai dar certo. Número 3, eu termino com isso. 3 coisas que nós precisamos aprender com esses pescadores. A primeira, reconheça que o relacionamento com Cristo começa quando a gente reconhece os nossos pecados. Pedro, quando volta para a terra, se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Interessante, ao mesmo tempo que Pedro diz: Senhor, afasta de mim, ao mesmo tempo ele se joga aos pés do mestre. Era como se ele dizendo: eu não tenho condição de ser abençoado pelo Senhor, porque eu sou um pecador. Se o Senhor quiser, sai de perto de mim, mas eu estou aqui prostrado aos teus pés. Nesta noite, prostre-se aos pés do Senhor. Segunda coisa, entenda que na vida cristã, Deus sempre prepara surpresas boas. Esteja pronto para as boas notícias. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9 diz: pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Estavam surpresos, extasiados. Se prepare para os milagres de Deus. Eles vão acontecerem na sua vida
de tal forma que você vai olhar e dizer: gente, como é que isso aconteceu? Aconteceu porque você continuou na presença de Deus e não desistiu das suas vidas. E por último, em momentos de crise, a melhor coisa que você pode fazer é estar do lado de Jesus. A Bíblia diz: e levando os barcos para cima, versículo 11, para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus disse: a partir de hoje, Pedro, você vai mudar de profissão. Até hoje você teve uma profissão, a partir de hoje você vai ter uma vocação. Ou até hoje você foi pescador de peixe, a partir de hoje você será pescador de homens. Você não ganha uma profissão, você ganha uma vocação. Irmão, que o Espírito Santo nos faça entender de que além da nossa profissão, nós temos uma vocação. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer, será condenado. Senhores, irmãos, esses momentos que nós estamos vivendo no planeta Terra, é uma oportunidade que Deus está dando para a igreja, para eu e você, pregarmos o Evangelho. Pregarmos o Evangelho. Aonde abundou o pecado, a Bíblia diz: vai superabundar a graça. Essa é a hora da igreja. Eu e você devíamos aproveitar todos os momentos da nossa vida e nos voltarmos para a tarefa da igreja desta última hora, que é buscar a salvar aqueles que ainda estão destinados para o lago de fogo. Aonde haverá choro e ranger de dentes. Choro por causa da aflição, da angústia, e ranger de dentes por causa da dor, do fogo eterno. Agora é o momento de eu e você não recebemos apenas uma chamada para essa existência, mas temos em vista que nós temos uma tarefa muito maior, que é ganhar almas para o reino de Deus. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Amanheceu, nada pesquei. Estava cansado, sem forças, desanimado. Dá mais volume aqui. Decidido. Cante. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Não para. Quem mandou largar a rede? Cante. Quem mandou? Filho, eu vou te honrar.
Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Aleluia. Colheu todas as tuas lágrimas, pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Cante! No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor nessa noite. Glorifique ao Senhor nessa noite. Glória ao Senhor. Tempo de abundância e paz chegará sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo nessa noite.